Opa, e aí feras, tudo tranquilo? Vocês já devem conhecer Fundamental Paper Education e suas infinitas AUs. Tanto que um tempo atrás eu fiz um vídeo de um AU Infection de Fundamental Paper Education e recomendo vocês assistirem, pois é um AU bem legal. E hoje eu vou apresentar um outro conceito de Infection AU, e esse é bem interessante e muito bem feito. Eu apresento Basic in Survival. Embora os fãs chamem isso de Vitality AU, mas não é oficial. A série começa na escola, mas houve um banho de sangue. Tinha sangue no chão, sangue nas paredes e pedaços de corpos espalhados por toda parte. Mas, apesar da série original os professores matarem seus alunos de forma bem violenta e brutal, com direito a enterro a caixão fechado, aqui parece que aconteceu um massacre generalizado que não parece ter sido feito por um ser humano. E conforme vai mostrando o cenário escuro e ensanguentado, escutamos passos de alguém correndo, e logo mostra uma personagem. E era Zip, aquela que na série original ficava zoando os outros. E agora, ela estava fugindo de alguma coisa, daquilo que fez a carnificina nos corredores. Quando ela estava correndo, dava pra ouvir um rugido de fundo. E quando ela escuta, ela corre ainda mais rápido, o que deixa entender que não foram os professores psicopatas que fez aquela chacina. E parando pra pensar um pouco, em uma escola onde os professores matam seus alunos só por terem tirado uma nota baixa, era para no mínimo eles estarem acostumados com isso. E pelo rugido, foi um monstro que fez essa carnificina. E Zip parece ser uma das, se não a única sobrevivente. Enquanto corria, Zip entra em uma sala, onde estava tudo coberto de sangue, e na parede tinha um papel também com sangue. Dava para ler algo escrito. E estava escrito "You are cooked", que traduzindo, dependendo do contexto, é uma gíria em inglês para "cê tá ferrado", que considerando a situação atual, a Zip tá realmente bem ferrada. Mas enfim, quando Zip se acalma e recupera o fôlego, ela olha o que tinha lá dentro. E pelo sangue nas paredes e pela reação dela, mais corpos brutalizados dentro da sala, o que obviamente deixa Zip bem aterrorizada. Chega a ser bem irônico. Por conta dos professores darem cabo nos alunos só por tirarem notas baixas, e ainda mais a Zip, que, por ser uma das bullies, atrapalhava os outros alunos de estudarem. O que, indiretamente, os bullies causavam a maior parte das mortes dos alunos. Aqui já tem duas hipóteses. Ou os alunos não sabiam que os professores matavam os alunos que vão mal, ou o fato que não foi um dos professores, e sim uma criatura que fez isso, torna isso ainda mais assustador. Bom, voltando pro vídeo, depois de Zip ver esses corpos na sala, ela pega algo do chão, o que parece ser um isqueiro ou algo importante que fez ela se lembrar de algo mesmo nesse cenário assustador. Mas o rugido do monstro ao fundo fez ela sair correndo e entrar em uma sala escura. Uma ideia horrível, parando pra pensar. A ideia de se esconder no escuro pode até te esconder, mas também pode esconder seja lá quem tá te seguindo. É uma faca de dois gumes. O perseguidor pode não te ver, mas você também não vê o perseguidor. Mas Zip se tranca lá dentro, acendendo um isqueiro para iluminar a sala. Olhando para a esquerda, tem uma parede. E quando ela olha para a direita... Olhando para esse monstro, ele parece ser uma das professoras, mais especificamente a Miss Bloom, que antes ela matava sem remorso qualquer aluno que vai mal, agora ela mata sem remorso qualquer um que tiver na sua frente, o que infelizmente acontece com a Zip. Tudo que podemos ouvir foi seu grito e depois a sala se encheu de sangue. Um destino terrível, não é mesmo? No segundo vídeo, intitulado Emergency Public Broadcast, e se tratando de um Infection AU, vai ter uma explicação, e esse vídeo vai meio que explicar o que está acontecendo. O vídeo é um anúncio da FPI, ou também Fundamental Paper Institute, alertando sobre uma crise global de saúde, sobre uma nova ameaça global. Um novo patógeno nomeado como L125 estava se espalhando rapidamente por vários continentes. Segundo as autoridades, esse patógeno era altamente contagioso, e por esse patógeno ser novo, quase não se tem nenhuma informação sobre esse vírus. Portanto, não existe uma cura, mas tem informação suficiente para ensinar a como sobreviver e, com sorte, se preparar contra esse vírus. Começando com a infecção, o L125 não se espalha com proximidade de infectados ou por esporos, e sim por qualquer tipo de ingestão. Os principais casos de transmissão são por feridas abertas, e os sintomas são fortes dores de cabeça, febre e eventualmente deformar o corpo,
e os sintomas só pioram com o decorrer do tempo. O vídeo explica que a melhor conduta ao se encontrar com alguém com esses sintomas, devido à falta de informações desse vírus, o certo é acabar com o sofrimento do infectado, se é que me entendem, antes que a infecção avance e se espalhe para outra pessoa. Agora, sobre os infectados. Quando completamente infectados são, na sua maioria, noturnos, ficando extremamente agressivos e não vão hesitar em usar todos os meios e recursos possíveis para chegar até você e espalhar o vírus ou somente te matar mesmo. E, como qualquer infecção, os infectados passam por estágios, se tornando cada vez mais perigosos à medida que o vírus se desenvolve. Falando dos estágios, nos primeiros estágios, o infectado tem a mesma força e velocidade que um ser humano normal, mas muito perigosos em grupo, apresentando pupilas dilatadas e dentes afiados, um nível alto de agressividade e inteligência prejudicada. O segundo estágio se tornam muito mais perigosos e não se devem entrar em contato de jeito nenhum. Os infectados só chegam nesse estágio quando comem carne o suficiente, para eventualmente transformar seus corpos em algo mais mortal, apresentando um sorriso no rosto, velocidade, força e inteligência aumentadas, dedo indicador alongado como garras. Preferem atacar sobreviventes solitários e evitam atacar grupos, mas são muito perigosos e devem ser evitados a qualquer custo. E até o momento, não se tem casos de infectados que atingiram o terceiro estágio. Agora chegamos nas maneiras de evitar e sobreviver aos infectados. Ao encontrar um infectado no estágio inicial, a melhor maneira de eliminá-lo é atacar os olhos. Por serem noturnos, dependem muito da visão, e após dar cabo no infectado e confirmar que não está mais vivo, se deve incinerar o corpo, para que nenhum outro organismo coma o cadáver e a infecção se espalhar ainda mais. Os mesmos processos podem ser usados no infectado no segundo estágio, mas tem que ter uma abordagem diferente e mais cautelosa, pois os infectados no segundo estágio são bem mais fortes e ágeis, e também são muito mais inteligentes, em comparação aos infectados no primeiro estágio. Esse foi o guia de sobrevivência para conseguir evitar e sobreviver aos infectados, e aos poucos mais informações sobre esse vírus vão aumentando. O vídeo pede para espalhar essa mensagem para as outras pessoas, assim mais pessoas sobreviverão a esse patógeno e em breve, assim conseguirão uma cura. No final do vídeo, mostra uma cena na escola, um tempo antes de Zip ter aquele fim trágico, com esse monstro infectado arrombando a porta. Pelo visto ainda parece ser a Miss Bloom infectada, procurando a sua próxima vítima. E o ponto de vista da personagem, muito provavelmente, estamos nos olhos de Lizzie, que estava se escondendo atrás de uma mesa para não ser vista. O que de primeira deu certo, mas antes de Miss Bloom ir embora, ela acaba fazendo um barulho, e para o azar dela, o monstro ouviu, e assim tendo seu trágico fim. Mas esse vídeo esconde um link para um vídeo não listado, chamado Bloom Files, ou seja, confirmando que aquele monstro era de fato a Miss Bloom, e que esse vídeo se passa momentos antes do final do último vídeo, antes de Lizzie ter aquele destino. O vídeo é apenas anotações, que, muito provavelmente, foi feita por ela mesma. Corrigindo, na verdade, o caderno de anotações foi escrito pela Zip, e era ela mesma que estava gravando, e esse vídeo se passa bem antes dos acontecimentos do episódio 1. Enfim, voltando pro vídeo, explicando mais sobre Miss Bloom infectada. A Miss Bloom infectada era extraordinariamente oportunista, ágil, forte e inteligente, e sua infecção deformou seu corpo de uma forma grotesca. Partes de seu corpo foram se desprendendo, reconectando e crescendo de forma tenebrosa. Esse processo deformou Miss Bloom, a deixando irreconhecível, virando apenas uma casca do que um dia já foi humano. Miss Bloom agora ficou com 2,13 metros de altura nos ombros, o que chega a ser irônico pois ela era baixinha na série. Anda sobre 4 patas e, de alguma forma, fez crescer outro estilete gigante, a sua arma que ela usava antes de ficar infectada, mas ficou em forma de gancho ao invés de ser uma cópia perfeita. E pelo visto, Miss Bloom infectada, quando eliminou os alunos, ela fez de forma que fazia seus métodos anteriores parecerem inofensivos. Não se sabe se foi efeito da infecção ou se suas tendências se infiltraram nas suas práticas. Tudo o que se pode fazer é continuar estudando sobre essa infecção. Mas antes, se lembram que, no vídeo anterior, eu falei que não tem casos de infectado no terceiro estágio? Enfim, era mentira, pois aqui fala que existe sim um terceiro estágio, e obviamente era muito, muito pior. Pelo que está escrito, o terceiro estágio é uma espécie de adaptação, que transfigura seu corpo para se encaixar no ambiente, assim criando um predador supremo, e Miss Bloom estava no terceiro estágio. Esse vídeo revela bastante, e responde algumas perguntas,
mas ainda deixando outras e até ainda mais perguntas. Sobre o governo não ter dados do terceiro estágio, tem duas hipóteses. Ou eles realmente não sabem do terceiro estágio, ou sabem, mas estão ocultando da população por algum motivo desconhecido. Só no decorrer da série para descobrir. Agora chegamos no último vídeo que lançou recentemente no dia 31 de outubro. Basic in Survival Aftermath. O vídeo começa com um braço medonho de um infectado mexendo em um gramofone, onde tinha um disco girando. E ele começa a tocar uma música chamada Mice on Venus, mas com um toque extra de nostalgia. Bom, tava tocando um gramofone afinal. Quando a música começa a tocar, mostra os corredores da escola escuros, vazios e ensanguentados. E bem no canto superior esquerdo, na ventilação, tinha um infectado escondido. E também mostra as salas, que também mostra vários cadáveres e confirmando a morte de alguns personagens. Sendo eles Robbie, Edward, Oliver, que em cima dele estava Riley, possivelmente infectada, Lizzie e Abby. Sobre a Zip, eu vou falar dela mais tarde. E nos corredores, aparece Chip. Esse não é seu nome oficial, mas a comunidade o chama assim. Andando sozinho pelos corredores. E caso você não saiba, Chip é o irmão mais novo de Zip. Ele caminhava normalmente, ignorando o fato de ter sangue e corpos espalhados por toda parte. Não sei como esse carinha ainda tá vivo, e sem nenhum medo ou arranhão. Ele continua andando, passando pelo corredor, que por sinal, tinha um cartaz com a mesma gíria em inglês no primeiro episódio. Cê tá ferrado. Mas o que Chip não percebeu era que o infectado estava perseguindo ele, e pela aparência, parece que era a Claire infectada, encarando ele no fundo do corredor. Chip ele vai até uma porta, que por sinal era a mesma porta aonde Chip foi morta, com um rastro de sangue saindo de lá. Ele fica olhando por um tempo, e ao tentar entrar, alguém fecha os olhos dele e o impede de entrar. E esse alguém era a Zip, viva e inteira. Quando Chip vê Zip, ele automaticamente abraça ela, e ambos saem de mãos dadas. Mas você deve estar se perguntando, como Zip está viva se ela morreu no primeiro episódio? Será que é realmente ela? Bem, sim, essa era realmente a Zip, mas era ela infectada. Quando vimos pelo reflexo do isqueiro lá no chão, dava para ver Chip totalmente normal, mas Zip estava infectada em um estágio bem avançado, possivelmente no estágio 3, e por algum motivo não atacou Chip e até mesmo retribuiu o carinho quando ele a abraçou. E a causa de estarmos vendo ela normal era porque ela estava normal apenas na cabeça do Chip. O que confirma isso, além do reflexo no isqueiro, era uma imagem postada na comunidade há 10 meses atrás. E se compararmos com o infectado do começo do vídeo, provavelmente foi a Zip que colocou a música, já que eles apresentam características semelhantes. Eles vão andando de mãos dadas pelos corredores, passando por duas salas, onde um infectado acaba pegando o peixe do Chip sem ninguém perceber. E na outra estava o gramofone tocando a música, que no fundo dava para ver algo se mexendo, podendo ser algum outro infectado. Enfim, Zip acaba levando o Chip até um lugar, e esse lugar era o quarto da Alice. E lá dentro, no meio da escuridão, lotado de infectados, todos olhando para os dois. E no fundo, Claire continuava seguindo eles, e então, os dois entram no quarto de Alice. Assim terminando o episódio. Mas ainda não acabou. Assim como no último vídeo, esse também tem um link secreto que leva para um outro vídeo não listado. Esse vídeo se chama Tomorrow, que começa tudo escuro, mas dava para notar dois olhos brilhantes, possivelmente de um infectado. E depois mostra a cena com Cube fugindo de alguma coisa. E quando sente que está seguro, ele para descansar. Mas antes de continuar, nos 7 segundos de vídeo, tem uma mensagem no canto inferior direito bem difícil de ler. Mas pesquisando um pouco, pelo que descobriram, a frase é "We're still here", que traduzindo fica "ainda estamos aqui". Essa frase eu interpretei de duas formas. Pode se referir aos sobreviventes que ainda estão na escola se escondendo, ou pode se referir aos infectados, que mesmo depois de terem virado monstros, ainda podem estar conscientes. Considerando essa segunda opção, isso pode explicar do porquê Zip não ter atacado o Chip mesmo estando infectada no estágio mais avançado. Ou até mesmo se explica o motivo de Claire infectada não ter atacado o Chip antes, mesmo ele sendo uma presa fácil. E até mesmo aqueles infectados no quarto de Alice ainda podem ter alguma consciência, já que eles só ficaram esperando eles entrarem. Voltando pro vídeo, Cube, ele fica esperando ali tudo passar, mas parece que ele ficou ali por um bom tempo, com os eventos acontecendo do lado de fora. Mas esse não é o foco no momento, pois se você reparar em Cube, ele parece estar bem desconfortável e suando bastante, como se estivesse com dor. Ele estava assim, pois na verdade, ele estava infectado.
Esse vídeo é mais como funciona o processo de transformação do infectado entrando no estágio 1, e parece ser bem agonizante. E no final mostra Kobe atingindo o estágio 1 da infecção, com suas pupilas se dilatando e brilhando. E, por ele estar chorando, isso parece mais uma evidência que os infectados ainda estão conscientes, sentindo todo o processo de transformação. Bom, esse foi Basic in Survival. Admito que esse AU tem muito potencial, a animação é muito bem feita e dá para teorizar muito. Eu estou bem animado para descobrir o que vai acontecer no decorrer da série, pois Fundamental Paper Education tem muitos personagens, e a maioria deles não sabemos o paradeiro, se eles estão vivos, mortos ou infectados, e com o decorrer dos episódios vamos descobrir. Enfim, esse foi o vídeo. O canal do criador vai estar na descrição do vídeo. Recomendo vocês assistirem por si mesmo e tirarem suas próprias conclusões e teorias. Deixe seu like, se inscreve e até mais.